Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um novo bate-papo. Achei um jeitinho de colocar a câmera do telefone, acho de um jeito bem legal, né? Parece bem, como posso dizer, bem arrumado, ou seja, tem muita bagunça atrás de mim. E idealmente deveria até ligar algumas luzes, mas hoje não dá pra fazer. Mas acho que a luz da janela vai iluminar bem o meu rosto. Não sei porque o telefone fala que tá, como posso dizer, bem balançado, mas eu vejo um pouco ruim, não sei. Não tenho vocabulário suficiente para explicar o problema aqui. Vamos maquiar. Hoje tenho bastante aulas, mas quero também gravar. Esse é um período mais ou menos ok pela inspiração e consigo também negociar com a minha motivação, ou seja, posso até me sentindo cansada ou preguiçosa, posso me influenciar a fazer coisas, tá? Então, até sentindo muita falta do sofá e do meu livro, sobretudo hoje, que é um dia de chuva, a temperatura é um pouco frio, né? Seria bem legal de ficar lá no sofá até cancelar as aulas, né? Chocolate quente, televisão, meu livro, esquecer do treino, esquecer dos canais e simplesmente aproveitar desse dia e fazer nada, mas não é coisa séria de fazer. Como professora eu não posso fazer isso, como dona de canais ASMR ou de estilo de vida, qualquer coisa que essa plataforma aqui esteja virando, eu não posso fazer isso não. E sobretudo não posso deixar de treinar porque tenho objetivos. Então a estrutura não pode faltar. E o desafio maior, acredito que é quando você não tem um chefe, um padrão ou colegas para responder, né? Eu não tenho personal trainer, não tenho colegas, não tenho patrão. Eu sou quem faz tudo isso pra mim, né? Então seria bem fácil de cancelar. Ninguém vai dizer nada. Se eu vou cancelar, não vai ter consequências pra ninguém. Ou seja, certo, meus estudantes vai ficar sem aula, mas não sei se dá pra chorar muito pra eles, se não vai ter aula, sobretudo porque eles não pagam no caso que eu vou tirar aula, mas assim, não vai ser tão grave como quando você trabalha em um escritório ou qualquer outro lugar com outras pessoas compartilhando responsabilidades,
com vocês, né? Mas assim, não é por isso que eu posso desistir. Porque até se não tem consequência hoje, vai ter no futuro, porque vai faltar conteúdos, vai faltar entradas, vai faltar determinação. E então aqui estamos. Muito obrigada pelo carinho nos últimos vídeos. De verdade, vocês encheram meu coração de joia e felicidade com seus respostos positivos. Gostei muito de fazer o vlog. Com certeza vou fazer mais, se vocês quiserem. Hoje não vai ser dia de vlog, hoje vai ser dia de bate-papo maquiagem. E nos últimos tempos eu vejo a minha pele mudando muito. Ou seja, é normal, não tenho 20 anos, mas não. Estou me apertando mais ou 40. Oh, meu Deus. Não posso acreditar que setembro vai ser 37. Quando foi que isso aconteceu? Às vezes eu olho para trás e parece ontem quando eu virei 18, pensando, uau, agora sou adulta, posso dirigir um carro. Quando os desafios maiores da vida eram na escola. E, na realidade, para mim, isso continua a ser o desafio maior, no sentido que a escola que eu escolhi era uma das mais difíceis da minha cidade, uma das mais famosas pela preparação, mas até pelo nível, né? Então, na realidade, para mim, aquele foi o período mais difícil, falando em estresse, carga de trabalho, assim, né? Até quando eu fui trabalhar no McDonald's, o estresse era emotivo, era um estresse causado pela frustração, pela tristeza, mas não era um estresse causado pela responsabilidade e o desejo de fazer bem, porque até quando eu não gostava de estudar, eu igualmente queria fazer bem as coisas, né? Queria ter notas boas, queria ter o respeito dos meus professores. Essa coisa também é bastante contraditória, porque muitas pessoas sempre acreditaram, porque no passado, né? Que eu gostava muito de estudar, de ir para a escola, mas na realidade eu não gostava por nada. Eu odeio estudar, abrir um livro. Agora estou lendo por prazer, né? Mas demorei anos antes de achar esse balance onde eu vou escolher de abrir um livro para relaxar e não para performar. Igualmente, todo mundo sempre acreditou que eu gostava muito da escola só porque tinha escolhido esse percurso específico
Foi pela universidade depois, mas na realidade eu nunca gostei de estudar. Só que tinha esse sonho de aprender idiomas, né? Então o percurso que fazia mais sentido era aquela que eu escolhi. E até sem gostar muito, eu teve que fazer, né? E como tudo que eu faço, quando eu faço, eu escolho de querer fazer bem. Então, também a escola eu tratei de fazer bem. Tem dias que ainda sonho que estou na escola, tenho que fazer uma prova, coisa assim, né? Vocês têm, acho que a prova maior para vocês é o vestibular. Aqui se chama de maturidade. E como a palavra mesma pode sugerir, é porque é um exame que vocês vai fazer com 18 anos, no final do percurso da escola, antes de ir na universidade, né? E você deve ser maduro bastante para conseguir fazer esse exame, porque é bem pesado, né? Você deve ficar preparado sobre todas as coisas que tinha visto na escola, especialmente no último ano antes desse exame, mas em geral a preparação deve ser total. E a sorte maior que eu teve foi que naquele ano, graças a Deus, não teve prova de matemática, porque eu sou um burro. Existe dizer burro? A matemática para mim é a coisa pior. Se quer ver um espetáculo de ignorância, vai me fazer perguntas de matemática. Então, numa parte desse exame, tem aquela que se chama de terça prova, onde tem perguntas random sobre qualquer assunto e qualquer tema que as pessoas estudaram durante o ano todo. E vai ter, pode ser matemática, pode ser qualquer coisa. Graças a Deus, como estou falando, não teve matemática. Acho que teve alemão, por certo. Eu acho. Filosofia. História. Bom, passou um tempinho, né? Então não lembro muito bem, mas graças a Deus não teve matemática. Isso contribuiu muito na qualidade do meu sucesso nesse exame, porque matemática de verdade eu não posso aguentar. Até para dizer quanto é 6 mais 8, eu devo usar dedos. Ou vou pensar essa coisa, 6 e 6 é 12, 2 mais 2 é tudo um percurso particular, né? Então, às vezes penso, essa coisa aconteceu como ontem, mas na realidade passou tanto tempo, exatamente meia parte da minha vida. Ou seja, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Agora estou com 36. Então, meio percurso. Ou seja,
não sei como explicar, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? 50% da minha vida passou daquele momento até agora. Mas na minha cabeça, por qualquer motivo, parece ontem. Às vezes eu não sinto a passagem desse tempo. Eu olho para trás e me pergunto quando foi que tudo isso aconteceu. Porque quando eu era criança ou adolescente, eu me lembro que o tempo demorava tanto para passar. Um ano era uma vida para mim. Quando eu queria crescer, ter mais independência, né? O tempo era infinito. E depois dos 18 anos, na realidade começou a passar tão rápido. E às vezes olho para trás e me pergunto, mas quando foi que tudo isso aconteceu? Ao mesmo tempo, acho que eu tive muitas experiências de vida por causa da pressa que eu teve de ir embora, crescer, começar a minha vida. Erro enorme. Mas tá bom. Aprendi. E não sei. Tudo muito esquisito. Acho que o dia que vocês vão assistir esse vídeo vai ser sexta. Então, aniversário do meu pai. Ele vai fazer 63 anos. E a gente decidiu de fazer uma pequena excursão, um passeio, uma paixão que temos mutual. Eu e o meu pai é de fazer movimento, ou seja, como um passeio ou uma corrida. No passado era também ir na bicicleta, agora já não. Mas assim, atividade, né? Sobretudo no meio da natureza. Então, eu decidi, como que é aniversário do meu pai, não vou ter aulas na sexta, assim que podemos ficar juntos um pouco, até porque ele se aposentou em janeiro e a gente não teve ainda a oportunidade de compartilhar um pouco desse tempo juntos, porque nos últimos anos do seu trabalho era muito difícil de compartilhar momentos até nos dias de festa, porque como cuidador de idosos ele tinha que trabalhar em qualquer momento do dia, da noite, né? Então, Natal, Páscoa, domingos. Como quando eu trabalhava no McDonald's, então conheço a dinâmica muito bem e sentia muita falta dessa estabilidade onde, por exemplo, ele vai ter aniversário. A gente não deve virar doida para achar um momento para celebrar, porque vai ter esse momento quando a gente quiser, seja sábado, seja domingo. Então, muito legal. Estava com uma falta enorme, até porque tem um relacionamento muito especial com meu pai. Eu tenho um privilégio enorme de ter um pai como ele,
um grande exemplo de dedição, de inteligência, de carinho. Passar tempo com ele, para mim, sempre é um privilégio, uma oportunidade de aprender uma coisa nova ou aprender outros jeitos de ver a vida. Ele tem uma sabedoria que não é coisa que pode comprar, demorar anos para aprender, se não é uma coisa natural, né? Como aquela dele. E então, todas as vezes que eu consigo passar um tempo com ele, para mim é um presente. E fico muito feliz que essa sexta a gente consegue, mas a gente não planejou ainda o que a gente vai fazer, porque assim, normalmente, quando a gente vai planejar alguma coisa, outra acontece. Seja o cachorro que se sente doente, seja uma chuva que não deixa a gente fazer o que a gente quer. Sempre vai ter alguma coisa. Então, a gente decidiu de não ter plano. Qualquer coisa vai acontecer, a gente vai estar juntos. Isso já é suficiente para ser feliz. No caso tivesse sol, no caso os cachorros se sentem bem e tudo vai dar certo, então a gente vai fazer um passeio. A coisa boa dele ficar ou estar aposentado é que a gente não precisa agendar nada ou planejar muito. Quando seja sexta da manhã, a gente vai dizer, ok, tudo está certo, vamos fazer essa coisa. E no caso tivesse problema, a gente vai atuar de consequência, né? Mas assim, não vamos dizer nada. Com certeza vai ser um dia especial. Certo, se vocês escutam me falar desse jeito, vai pensar, é sua mãe, eu amo minha mãe é muito especial. E infelizmente no passado a gente teve problemas de comunicação, causado sobretudo, como posso dizer, a vida dela não foi fácil. Os pais delas, meus avós, são pessoas, porque minha avó ainda é viva, muito tóxicas, muito manipulatória, né? E quando uma pessoa cresce num ambiente desse jeito, é muito difícil de ter relações de um jeito regular, né? Acho que sempre teve esse bloco emocional entre ela e eu, mas nos últimos anos a gente está trabalhando muito para superar isso. Ela, sobretudo, está trabalhando muito para superar isso, para me apoiar de um jeito que eu posso entender, porque não é que ela não me apoiava no passado, apoiou no passado, desculpa pelos verbos, estou literalmente adivinhando, mas assim, ela queria tirar o melhor fora de mim, né? Mas quando você quer tirar o melhor fora de uma pessoa e não tem uma estratégia específica, ou não tem os meios de comunicação certos, pode ser muito difícil, né?
Então, por isso que a gente teve conflitos no passado, sobretudo quando eu falei pra ela que eu queria ser youtuber, né? Imagina, quando eu... Muitas coisas, ela sempre falou pra mim, não, você não vai conseguir, essa ideia é feia, assim, né? Mas ela queria o melhor pra mim. Só que, com certeza, pra mim não dava pra ver essa coisa. Não tinha maturidade pra entender, não tinha o vocabulário ou o conhecimento emotivo pra entender isso. Então, é normal que a gente teve momentos de... Não posso dizer conflitos, mas momentos onde a gente não conseguia se entender muito bem, né? Mas agora estamos tratando de resolver essa coisa, já melhorou muito, então fico muito feliz com ela também. Só que o relacionamento é diferente no sentido que o jeito de comunicar é diferente, né? Tem gente que a comunicação vira bem fácil. Por exemplo, eu e meu pai nem precisamos de falar às vezes para entender o que estamos pensando. Com minha mãe, às vezes é diferente, até as palavras não explicam do jeito necessário o que a gente está achando, tratando de dizer, né? Mas a coisa boa é que conseguimos igualmente ter um relacionamento de qualidade, de carinho, de respeito, de admiração. Então, tudo certo com minha mãe também, tá? Não é que porque estou falando alto, estou falando do meu pai, então não estou bem com a minha mãe. É que hoje é o aniversário do pai. Ou seja, no momento que você está assistindo é o aniversário do pai. Então, simplesmente queria explicar a situação. Que horas são exatamente? Tenho que ir. Absolutamente tenho aula agora mesmo. Então, espero que vocês gostaram desse bate-papo. E até já já. Tchau, tchau.